Quinta-feira da Saúde, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou com uma convidada especial, a minha amiga Rafaela Eugênia, que ela é nutricionista funcional e ela trabalha com a nutrição de verdade. Sabe como se a nutrição, que a gente aprende sempre que a nutrição é o nosso verdadeiro remédio que vai ajudar a gente a prevenir, tratar e até superar a doença. Seja muito bem-vinda, Rafa. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e definitivamente é muito melhor ainda poder falar a respeito do meu trabalho, né? Daquilo que a gente pode fazer pelo outro. Exatamente, a gente pode fazer bastante com o apoio da nutrição, desde que a gente conheça o caminho certo. Hoje a gente escolheu falar de um tema que é um tema que está no alvo de uma polêmica, mas que a gente traz aqui bastante ciência e bastante experiência para te mostrar alguns caminhos que são possíveis, que é sobre a moringa. Eu vou começar pedindo para a Rafa explicar para a gente o que é a moringa e por que ela tem tanto potencial terapêutico, por que ela é tão estudada e como é que a moringa entra na sua vida, Rafa? Então, a moringa oleífera, ela é uma planta que foi trazida lá da Ásia, né? Principalmente da região da Índia, das Filipinas, do Paquistão, bastante utilizada na medicina indiana e foi trazida para o Oriente, para o Brasil principalmente, como alternativa dentro da planta medicinal. Então, ela foi difundida, principalmente na medicina Ayurveda, como um auxiliar, né? E bastante utilizada no tratamento de dores articulares, das doenças reumáticas. A moringa oleífera ela tem uma composição muito interessante, ela é considerada hoje uma punk, que é uma planta comestível não convencional, né? Então ela é rica em proteína, é uma das plantas mais ricas em proteína que nós temos. Então ela pode ser, por exemplo, utilizada no combate à desnutrição. É uma planta que é rica em zinco, em selênio, em ferro, ou seja, ela contribui bastante com a nossa imunidade. É uma planta que tem muito carotenoide, muita vitamina A, muita vitamina E, muita vitamina C. Tem mais vitamina C do que a laranja, por exemplo, né? Então, ela tem compostos nutricionais que são muito além daqueles que nós já conhecemos dentro dos vegetais, das nossas frutas, que já são conhecidas e consumidas no nosso dia a dia. Então, a moringa oleífera ela tem muito a trazer à nossa saúde, sendo incorporada, introduzida no nosso dia a dia. Que legal, Rafa. Eu não conheço muito bem a moringa, mas já considero pra caramba, como dizem por aí, né? Que justamente por não conhecer, queria que você me ajudasse, porque eu imaginava que a moringa oleífera a gente poderia consumi-la só como um chá, mas se você está dizendo que ela é punk, ela também pode ser uma salada. Como é que a gente pode ter os benefícios da moringa? Exatamente, Fernanda. A moringa oleífera ela pode ser consumida tanto na forma de chá, como ela pode ser triturada e ser consumido o pó da moringa, pode ser consumida como refogado, então você pode catar lá as folhinhas e refogar e colocar na salada, no alimento, pode colocar na sopa, as folhinhas também. Então ela pode ser utilizado de todas as formas. E o que é mais bacana, todas as áreas da moringa oleífera podem ser utilizadas, a casca, a folha, a raiz, tudo. Toda ela pode ser utilizada. E os compostos nutricionais vão diversificar, vai variar de acordo com cada parte da planta que vai ser utilizada, né? A moringa oleífera ela faz parte de uma família de 13 espécies diferentes de moringa, né? E sendo ela a mais rica, assim, por assim dizer, em proteína e nos outros nutrientes que vêm a trazer tantos benefícios à nossa saúde. Certo. E as pessoas, elas conseguem acesso à moringa da mesma forma que outras alface, assim, na feira? Elas podem plantar em casa? O que a gente pode sugerir para elas? Então, o que acontece com a moringa oleífera é que desde 2019, logo lá no início, acho que, se não me engano, abril de 2019, foi lançada uma portaria de proibição da comercialização da moringa oleífera no Brasil. Essa é uma planta que ela é consumida e liberada em todos os países do mundo, bastante utilizada, por exemplo, como eu falei anteriormente, na Índia, né, na China, no Paquistão, na África, na Angola, eles usam muito a moringa no tratamento da diabetes, e com excelentes resultados. E aqui no Brasil, infelizmente, nós tivemos essa portaria proibindo a comercialização dessa planta, né, por dizer que não haviam estudos suficientes corroborando com esse efeito medicinal. Porém,
se você vai no Science Direct, se você vai e pesquisa a respeito, vai ver que não é por aí. Nós temos mais de 3.000 artigos falando apenas do benefício da moringa oleífera relacionado ao câncer, por exemplo, mais de 5.000 relacionados ao uso em diversas áreas. Então, assim, trabalho tem, estudo tem. Temos que saber exatamente o porquê que ela não pode realmente ser liberada. Então, as pessoas podem sim vir a ter a moringa, por exemplo, a ter acesso à moringa. Em algumas lojas de produtos naturais ainda você vai encontrar ela na forma de pó ou na forma da folhinha seca para fazer o chá. Algumas pessoas plantam, né? Então, tem a Moringa do Brasil, que é uma grande empresa do Arthur Begliomini, que planta, que ele faz toda a produção, estudos a respeito de composição nutricional. A moringa dele realmente tem bastante qualidade. E ele faz tudo isso, ele faz todos esses estudos, ele defende a bandeira da moringa, do uso da moringa, exatamente por todos esses benefícios. Então, tem muito estudo por trás, muita pesquisa científica para trazer exatamente todos esses benefícios à população. Entendi. Agora, o fato de ter essa portaria proibindo, só para as pessoas saberem, né? Se elas consumirem, elas vão estar praticando alguma ação ilegal ou não, ou dessa forma, como você disse, ainda é possível? Não, consumir é diferente de comercializar, né? Eu posso consumir, não é igual a maconha. Maconha é uma planta que você não pode nem consumir, por exemplo, né? É proibido até o consumo. Não, é uma planta que se você consome, você tem os benefícios. Mas a comercialização, a venda de produtos que tenham inserido nele moringa, né? Esse tipo de coisa que a Anvisa proíbe. Por exemplo, porque antes você via várias cápsulas de moringa, antes você via vários produtos comercializados com moringa, e isso era um problema para a Anvisa, né? Eles diziam, não queremos, nós não permitimos. Mas a pessoa tendo o interesse de fazer uso, de colocar isso dentro da sua saúde, dentro do seu dia a dia, ela pode ir atrás, né, da moringa para ela poder fazer esse consumo. Então, o consumo em si, ela achando, né, alguém que possa doar, por exemplo, e tendo a planta em casa, por exemplo, aqui em Sergipe, nós temos um grande cultivo de moringa lá em Itabi. Nós sabemos que tem várias outras partes do mundo também. É só entrar no Instagram da Moringa do Brasil, que eles informam quais são os locais que tem. Mas o ideal é que a pessoa possa ter acesso buscando exatamente esses locais, fazendo o cultivo próprio dentro, né, dentro de casa, sendo que você tem uma areazinha que você possa fazer o cultivo, ou que você ganhe de alguém. E algumas lojas de produtos naturais ainda fazem esse trabalho. Então, novamente, algumas você vai conseguir encontrar, mas mediante essa questão da Anvisa, você pode ter esse problema, né, em termos de compra. Entendi, em termos do acesso. É claro, do acesso, isso. É claro que a gente poderia, e aqui na Jolivie a gente faz bastante isso, né? Discutir um pouco quais são os interesses, né, que podem estar por trás de uma decisão da proibição e da portaria da Anvisa, mas eu queria aproveitar o seu conhecimento aqui só para a gente partilhar com quem está nos ouvindo sobre o que a ciência diz. Você, na sua prática, né, a gente está fazendo um trabalho em parceria bem legal agora para pessoas que estão com Alzheimer ou que precisam prevenir o Alzheimer ou reduzir as sequelas dele. Você tem uma experiência com Alzheimer, você tem uma experiência com câncer também e com diabetes. O que a ciência fala sobre a moringa e o que você já viu, né, acontecer com seus pacientes e por que você recomenda o uso, né? A moringa ela tem uma ação bem interessante, hipoglicemiante para o paciente que é diabético. Consegue controlar bastante o metabolismo em termos de absorção de gordura, então ela consegue controlar níveis de hipercolesterolemia, que são níveis de colesterol elevado. Ela consegue, então, nesse caso, ajudar a reduzir o teor de gordura, né, do corpo. Ela tem contribuído bastante na imunidade, porque ela consegue trazer vários compostos que normalmente são deficientes do paciente oncológico. Então, como eu falei anteriormente, do zinco, do selênio, do ferro, das vitaminas,
As vitaminas, elas são deficientes porque o quimioterápico acaba sugando bastante do paciente. Então, quando você consegue introduzir a moringa dentro de uma alimentação adequada, dentro do dia a dia daquele paciente, ele contribui mais com esses nutrientes para auxiliar o organismo, né? Então, eu tenho visto isso, melhora da imunidade, melhora no quadro glicêmico do paciente diabético. Estudos demonstram também um aumento de apoptose celular da célula cancerosa, que na verdade é aquela morte programada que a célula tumoral perde, né? Então, a capacidade de morte programada que ela perde, a moringa tem a capacidade de chegar lá e dizer, olha, você tem que morrer. E ela volta, então, a reduzir. Então, tem vários estudos demonstrando células de câncer de cabeça e pescoço, né, juntamente, e olha que interessante, Fernanda, é o uso concomitante, junto com o quimioterápico, tá? Então, é a moringa com o quimioterápico potencializando o efeito contra a célula tumoral. Então, nós não estamos dizendo para o paciente oncológico parar o tratamento, a gente está dizendo, olha, essa planta pode contribuir com seus nutrientes para te ajudar e melhorar ainda a potencialização desse remédio, né, que é utilizado no tratamento do câncer. E em relação ao Alzheimer, que você me perguntou também, é o fator de proteção neuronal, uma vez que esses nutrientes também são necessários para a proteção da nossa célula neuronal. Entendendo também que no Alzheimer você tem um quadro que eles consideram que é uma diabetes tipo 3, uma resistência insulínica no cérebro. Então, quando eu consigo reduzir os quadros de glicemia, eu também consigo melhorar esse quadro no meu cérebro. Aliado à alimentação mais adequada, você consegue benefícios para esse paciente também. Tá certo. Eu acho que aqui a gente tem alguns conhecimentos, né, para a gente pleitear uma revisão do posicionamento da Anvisa, ou até que as pessoas comecem a falar mais sobre isso, né? Um movimento para que elas comecem a falar mais sobre isso. É claro que a moringa acabou entrando nesse alvo de polêmica, porque teve uma portaria proibindo, mas você, né, Rafa, que é uma nutricionista que trabalha com doença crônica, sabe o quanto que as ervas e a fitoterapia em geral passam por essa campanha de difamação, né? Os pacientes chegam ressabiados, não falando só sobre a moringa, mas falando sobre outras alternativas naturais que você apresenta. Há essa desconfiança, vamos dizer assim? Desconfiança sempre há, mas a questão é que, normalmente, hoje eu percebo que as pessoas elas já têm uma tendência a usar uma erva, né? Uma plantinha, um chazinho de alguma coisa, porque o avô, né, sugeriu, porque o vizinho sugeriu. A questão é você ter o conhecimento e saber para que você vai utilizar. Porque todas as ervas, todas as plantas, elas têm teor medicinal. Então, ela tem uma capacidade de auxiliar, mas ela também pode te prejudicar. Então, não é simplesmente chegar e utilizar aquilo que você quer porque alguém falou, porque alguém indicou. Você precisa ter o conhecimento. Então, de certa forma, eu entendo alguns posicionamentos, porém, como tudo na vida, você tem que ter orientação, igual a medicamento. Você não deixa de vender o medicamento porque as pessoas estão lá falando que serve para isso, serve para aquilo. Não, porque elas sabem que para comprar medicamento, você precisa passar por um médico, né? E se ele tem que prescrever aquele medicamento para você saber o uso. A mesma coisa é a planta. A planta tem o mesmo efeito. O quimioterápico, vinca, né? Vem daqui que a planta vinca, que é boa noite, é o que se faz a vinblastina e a vincristina. Então, eu tenho plantas com poder de quimioterapia, poder tão grande, né? Potencial tão grande para combater o câncer. E por que a gente não vê isso para o resto? Né? Nós temos plantas diversas com tanta capacidade de auxiliar o nosso dia a dia e que elas precisam ser entendidas. Então, para você poder fazer o consumo, você precisa de uma orientação, um nutricionista, de preferência aquele que já trabalhe na área de fitoterapia, mas ela não deve ser proibida, porque a proibição proíbe até o nosso trabalho. Até aquela pessoa que tem o conhecimento proíbe o nosso trabalho. Então, eu acho que tem que ser visto realmente com muita cautela, precisa entender, né, o porquê precisa avaliar os resultados, porque se tem resultado é porque funciona, né? Se tem resultado, se a gente está mostrando os pacientes com redução de dores articulares, dores de muitos anos, que você tomava medicamento anti-inflamatório e você consegue reduzir essas dores em 4, 5 meses só de uso de uma planta.
Então, não faz sentido. A mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, da espinheira santa, que a gente consegue uma melhora significativa nas dores estomacais, né? Que ele é considerado o omeprazol natural. Então, nós precisamos entender que as plantas, elas têm um benefício muito grande na nossa saúde, elas são medicinais, elas têm esse poder, mas elas não podem ser proibidas, elas precisam ser indicadas, orientadas, né? As pessoas precisam ser orientadas para o seu consumo. Até porque, né, Rafa, a gente vê essa resistência e essa proibição sem nenhuma discussão muito forte com substâncias naturais e que não podem ser patenteadas. E com relação aos medicamentos, né, a gente vê medicamentos assim que já colecionam efeitos colaterais e mortes e não passam por uma reflexão como essa, não é isso, né? É difícil entender quais são as motivações, né? Olha que interessante, Fernanda. A hidroclorotiazida, por exemplo, ela já foi emitido um alerta de que ela contribui para o desenvolvimento de câncer de pele. E como é que você sabe que aquele medicamento ele potencializa o desenvolvimento de um câncer e ele continua sendo comercializado? Não faz sentido. Você entende? Então, eu acho que, para mim, a minha posição pessoal, tá? O que passa para mim é que o medicamento ele tem uma força por conta de um grupo de pessoas, de interesses, que precisa estar ali para manter a população doente, porque a população fica num ciclo vicioso de medicamentos, porque vários medicamentos, na verdade não são alguns, mas vários, se não a maioria deles, pelo uso crônico, gera problemas adversos, efeitos adversos na saúde, seja na redução de componentes nutricionais, faz com que você acabe desenvolvendo outras patologias, e aquela pessoa vai ficar sempre doente. Sempre doente. Então, você sempre vai depender da indústria farmacêutica. Então, eu não vejo um médico, a não ser um médico que trabalhe com a linha integrativa, eu não vejo um médico que chegue e queira trabalhar em cima, investigar exatamente o que está acontecendo com aquele paciente para ele desenvolver aquela enfermidade. Ele vai trabalhar em cima do sintoma apenas. Ele quer sanar o sintoma, ele quer melhorar naquele momento, mas ele não vai investigar exatamente o que está causando. Tanto que eles não indicam para nutricionista, eles não indicam para outros profissionais que podem contribuir para sanar e melhorar o paciente. Né? Não, eles não conseguem ver que o contexto de saúde não é só ausência de doença. É você entender que aquela pessoa, aquele indivíduo, ele tem todo um clínico, uma história clínica. Então, ele pode ser uma pessoa que tenha problemas psicológicos, que é psicossomático. E aí, por conta disso, ele desenvolve sintomas físicos, né? Olha, e o problema dele é psicológico. Então, a análise clínica, ela precisa ser feita para trás. Não é só avaliar hoje. Eu preciso olhar para esse paciente, olhar para trás. Como é que ele vive? Né? Desde quando que ele vem sentindo isso? Desde quando? Se ele já passou por cirurgia? Se ele é uma pessoa que vive bem, se estressa, se faz atividade física? Desde quando? Então, tudo isso precisa ser colocado em contexto para avaliar essa pessoa, para avaliar esse paciente, então encaminhar ele para identificar as causas e então você sanar o problema e não apenas passar uma borracha naquele sintoma e tá tudo certo. Ficar enxugando gelo, né? E ter a humildade Exato. e ter a humildade de saber que a fitoterapia ela pode ajudar na causa, né? Porque Muito. as pessoas ficam assim, mas uma planta também não vai atuar no sintoma? A gente falou aqui da moringa e você explicou que ela vai na causa, que é a questão da resistência à insulina e da glicose alta, que causa o diabetes e o Alzheimer, né? Então, eu queria só convidar as pessoas que estão nos assistindo, se você já foi beneficiado por alguma erva, por alguma planta, deixa aqui no comentário contando como foi a sua experiência, que depois eu e a Rafa, a gente vai adorar ler, né, Rafa, e saber o que as pessoas estão usando. Eu acho que isso é uma troca de experiência bacana, sabendo que a orientação é necessária, mas que a saúde está na mão de quem tem, né, e de quem não tem. Se a gente continuar apostando no medicamento, a gente sempre vai estar apostando num médico para prescrever, para usar, e a gente pode ter o controle aqui. Queria para a gente finalizar. A moringa você já me disse, eu acho que a gente está aí num alvo de uma polêmica que a gente espera que esse posicionamento seja revisto, mas que as pessoas podem procurar maneiras de usar, desde que com segurança. Na questão do Alzheimer e da memória, você tem outras ervas que também
são suas queridinhas e que a gente pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo, porque a gente está bem numa semana que a gente está falando bastante sobre a memória, Rafa. Com certeza. Eu acho que é interessante pensar no chá verde, né? O chá verde, ele tem a EGCG, que é uma substância que ela é neuroprotetora, ela contribui bastante para a plasticidade neuronal e vários estudos têm demonstrado esse benefício para o paciente com Alzheimer. Precisa ser lembrado também que o chá verde, ele tem cafeína, então alguns pacientes, se tiverem com pressão alta, eles não podem fazer o consumo. Assim como o chá verde, tem o matcha, né? O matcha, na verdade, ele vem também da Camellia sinensis, só que ele é em pó. Então, ele também tem o mesmo benefício, pode ser inserido como trabalho, como prevenção. A cúrcuma, né, que é o açafrão da terra, então você pegar e fazer chá de cúrcuma ou colocar ele como um shot anti-inflamatório no período da manhã é super interessante, também combate e auxilia, né, com os fatores neuroprotetores. Podemos lembrar também da ashwagandha, que é um adaptógeno, então ele vai contribuir no controle do cortisol e isso também contribui para a melhora do quadro de Alzheimer. Então, para mim, esses são os principais, quando pensamos em ervas, né, para colocar no dia a dia, para poder serem adicionados. Se você quiser saber mais sobre a moringa, se você quer saber mais sobre as ervas, a gente vai deixar aqui o e-mail da Rafa para você escrever, perguntando se tiver dúvidas sobre isso, e também dizer que a Rafa, ela é a nutricionista convidada e ela tem uma participação super especial no programa, no protocolo Fim do Alzheimer, que hoje o Dr. Alain gravou um vídeo que está aqui na descrição, mostrando para você como você pode fazer acesso, e a Rafa tem uma participação super especial. E queria que você terminasse, Rafa, só orientando as pessoas como é que elas podem fazer a parte delas para que os profissionais de saúde também reflitam sobre a questão, não só da moringa, mas sobre outras ervas, né? É discutir isso com o médico, é levar os conhecimentos que elas aprenderam aqui. Como é que a gente, que é leigo, pode endossar o couro para que isso seja melhor trabalhado e seja melhor revisto? Eu acho que o papel da população está em mostrar para o profissional de saúde que existem essas plantas e que elas trazem esses benefícios a partir do consumo. Então, sempre estar discutindo com ele. Então, mostrar, olha, não vou substituir, mas será que não dava para a gente fazer o teste? E conversar com o profissional de saúde para que haja essa troca, né? Então, vamos me acompanhar? Será que o senhor não poderia me acompanhar e ver, realmente, a gente verificar se realmente não existe esse benefício? Então, você não está dosando forças, né? Com um profissional de saúde, até porque ele estudou muito tempo para chegar até ali, mas a gente também não pode ignorar a sabedoria popular, né? Então a gente tem as plantas todo o reino vegetal, ele tem diversos componentes que precisam ser inseridos e precisam ser estudados. Apenas 17% das plantas até hoje foram estudadas. Então é muito pouco, é muito pouquinho. Então eu acho que a população ela pode sim começar a conversar com o profissional de saúde, começar a buscar informação a respeito com as pessoas que são de área, né? Então, você tem vários biólogos que podem contribuir também, nutricionistas que trabalham com fitoterapia, enfim, diversos profissionais que podem estar contribuindo com conhecimento acerca dessas ervas e então você poder passar adiante esse conhecimento. Perfeito. A Jolivi também, a gente presta esse papel de ser a sua ponte com os profissionais que têm esse saber, como é o caso da Rafa e todos os nossos outros profissionais que nos abastecem, né? Quando o interesse é te ajudar a ter saúde e não a prescrever uma droga, quando o interesse é genuíno nisso, o médico profissional de saúde aceita. E acho que tem um ponto também, Rafa, que você que tem experiência no consultório pode dizer também, que quando o paciente traz essa informação, também dá uma tranquilidade para quem está acompanhando ele, que ele vai fazer a parte dele, né? Então, o médico e o profissional de saúde também fica mais tranquilo, porque eu sei o quão difícil deve ser, né? Você definir um tratamento, fazer uma prescrição, não saber se quem está do outro lado vai fazer a parte, né? Então, também dá essa confiança de que, ok, eu vou fazer minha parte para deixar que a planta faça a parte dela, né? Também, né? Tem que ter uma confiança dos dois lados, né? Eu acho que o paciente ele precisa aprender a confiar no profissional de saúde que está acompanhando e precisa ser um jogo de troca.
Se eu confio naquele profissional, então eu vou fazer exatamente, vou seguir o protocolo que ele me trouxe. E eu também posso trazer uma troca para ele. Eu posso dizer, olha, o senhor não colocou essa planta, será que a gente poderia colocar? E aí o senhor me acompanha para me dizer, para me ajudar, para ver se realmente ela tem esse efeito. Então a gente consegue fazer um jogo de que todo mundo aprende, né? Você tem um aprendizado dos dois lados. E então você consegue o benefício para o paciente, porque é isso que a gente quer o benefício para o paciente. A gente não quer, de forma nenhuma, dizer, olha, você não pode tomar medicamento. Não é por aí. Eu acho que a gente tem que entender qual é a posição de cada coisa, né? O medicamento ele foi criado por uma necessidade, então você vai utilizar quando existe a necessidade, mas as plantas, as verduras, as frutas, as sementes, elas têm o seu papel fundamental na nossa saúde, elas podem sim ser introduzidas no dia a dia. Então as plantas elas vão nesse mesmo quesito, nessa mesma questão. Perfeito. Queria te convidar para voltar sempre que você quiser. A nossa casa está aberta para você. Reforçar o convite de quem ainda não viu o vídeo que o Dr. Alan Dutra divulgou sobre o Alzheimer, está aqui no link da descrição. Então, para você assistir. E mais uma vez, já foi beneficiado por alguma erva, por algum tratamento? Deixa aqui nos comentários que daí a gente pode até pautar a nossa próxima conversa com base na planta que mais aparecer aqui. Pode ser, Rafa? Que tal? Você gosta dessa? Com certeza. Vai ser um maior prazer. Perfeito. E se tiver qualquer novidade sobre a moringa, também nos avise aqui para a gente fazer um próximo conteúdo. Combinado? Combinado. Combinadíssimo, Fê. Um prazer falar com você sempre. Um beijo. Eu volto semana que vem. Beijo, Rafa. Muito obrigada. Obrigada, querida. Um beijo.